Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando perto do Natal e sempre me perguntam se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Então, eu não quero criar muitas polêmicas, o Natal está aí, a gente já comemora o Natal, é uma festa oportuna para a gente se reunir em família, mas a gente vai responder não somente a data específica do ano que Jesus nasceu, mas também tentar explicar o ano que Jesus nasceu, se foi realmente no ano 1 depois de Cristo, né? Já que a história foi separada entre antes de Cristo e depois de Cristo, será que essa data também coincide com a data do nascimento, com o ano do nascimento de Jesus? É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje e no próximo Entenda a Bíblia de semana que vem. Em primeiro lugar, já que a gente está falando sobre o Entenda a Bíblia, a gente tem que ir para a Bíblia. A Bíblia não indica nem a data do nascimento de Jesus, o mês específico, o dia específico do ano que Jesus nasceu, muito menos o ano. Mas ela dá a entender a época, mais ou menos, que Jesus nasceu de acordo com fatos históricos. A Bíblia também é uma narrativa histórica. Então nós podemos sim falar de acordo com a Bíblia, de acordo com os relatos bíblicos, marcar mais ou menos o ano que Jesus nasceu e a data específica do ano que ele nasceu. Nós, nesse vídeo, vamos gravar acerca do ano. Qual foi o ano? A gente sabe que a história está separada em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Essa divisão foi feita somente no século VI, pelo monge Dionísio. Então, 600 anos praticamente, 500 e poucos anos depois do nascimento de Jesus, é que um homem separou um calendário e preparou um calendário de acordo com a data específica, o ano específico do nascimento de Jesus. Não sei quais os cálculos que ele usou, não sei quais foram as narrativas históricas que ele usou, não sei se ele usou a Bíblia, mas existem algumas incoerências. Uma grande incoerência é perceptível pela Bíblia. A questão da existência de um homem, Herodes o Grande, um personagem histórico também, que não está contado apenas na Bíblia, mas ele aparece em outros relatos históricos. Herodes o Grande era tetrarca da Judéia, era um líder, como se fosse uma espécie de príncipe ou rei, designado por Roma para governar aquela região. Então ele era responsável por governar a região da Judéia. As narrativas históricas indicam que Herodes morreu no ano 4 a.C., mas a Bíblia fala que ele mandou matar, fez um infanticídio na cidade de Belém, matando todas as crianças menores de 2 anos, devido ao fato de alguns sábios vindos da Babilônia indicavam que Jesus haveria de nascer. O rei dos judeus haveria de nascer na cidade de Belém. Segundo os relatos bíblicos também, os profetas indicavam que o rei Jesus deveria nascer na cidade de Belém. Então Herodes, preocupado com o seu reinado, preocupado com a sua liderança e preocupado com o nascimento do grande rei e preocupado talvez com uma revolução ou uma rebelião causando a sua própria morte, ele manda matar crianças que haviam nascido na cidade de Belém de 2 anos para baixo. Então, se Herodes morreu no ano 4 a.C. e se ele mandou matar crianças de 2 anos para baixo ainda em vida, então é impossível, pelos dados históricos, Jesus tinha nascido no ano 1 depois de Cristo. Ele nasceu, então, ou no ano 4 a.C. ou um pouquinho antes ainda, no ano 7 a.C., 6 ou 5 a.C. Ele deve ter nascido mais ou menos por esse período, nesse período de 4 anos, entre o ano 7 e o ano 4 a.C. Então Jesus nasceu nessa época, então o cálculo de Dionísio estava equivocado. Existem outras afirmações também que são dados astronômicos, existem relatos também históricos, dados astronômicos que dizem que houve uma conjunção planetária que deve ter provocado uma grande estrela, um grande brilho nos céus no ano 6 a.C. Então provavelmente foi essa estrela, mas isso aí é apenas dados, não quer dizer que isso seja realmente a verdade. Mas existe uma grande possibilidade de ter acontecido então no ano 6 a.C. A data correta, o ano correto é impossível de afirmar. O que a gente pode afirmar é que foi antes da morte de Herodes, já que ele estava vivo e mandou perseguir Jesus, mandou matar crianças querendo matar Jesus. Então, com certeza não pode ter sido no ano 1 depois de Cristo. Então foi pelo menos 4 anos antes, no ano 4 a.C., antes da morte de Herodes, ou talvez, possivelmente, um pouco antes, talvez no ano 5 ou no ano 6 a.C. que Jesus tinha nascido. Então, perde essa ideia real de que Jesus nasceu no ano 1 depois de Cristo. O que isso muda para a gente? Nada.
Não muda nada para a gente. O ano vai continuar sendo contado do jeito que está sendo contado, né? O calendário vai continuar do mesmo jeito. Isso não muda em nada na nossa fé, não muda nada na nossa relação e não muda em nada na nossa relação com o Natal também, com a nossa reunião familiar, com a forma de a gente reunir a família e falar de Jesus, e falar do amor de Jesus, e falar da encarnação, do Deus encarnado, do Jesus que nasceu em Belém, o Salvador do mundo. É apenas para dar uma resposta de que a Bíblia sim pode indicar, de acordo com as narrativas históricas, que Jesus não nasceu no ano 1 depois de Cristo, mas nasceu um pouco antes, já que Herodes já havia falecido no ano 1 depois de Cristo. Então é sobre isso que o Entenda a Bíblia gostaria de falar. No próximo vídeo, na semana que vem, nós vamos falar sobre a data específica. Será que a Bíblia indica a data específica do ano, né, do mês, do dia e do mês do ano que Jesus tenha nascido? Indica. Então indica com muito mais facilidade, é muito mais fácil comprovar que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. É impossível de comprovar a data específica, porque a Bíblia também não faz questão de explicar qual é a data, mas dá para indicar mais ou menos o período do ano que Jesus tenha nascido. E nós vamos falar sobre isso, vamos responder sobre isso no próximo Entenda a Bíblia de semana que vem. Um grande abraço e fiquem com Deus.